Olá pessoal, vamos resolver aqui a atividade do livro, página 30, questão 14, né? Diz assim: dada a associação de resistores da figura, determine o item a resistência equivalente da associação. Bem, se eu quero saber qual é a resistência equivalente, primeiro eu tenho que saber qual é o tipo de associação, né? Veja que entre os terminais A e B tem uma diferença de potencial, né, 60 volts. Então quer dizer que aqui vai circular uma corrente elétrica. E quando essa corrente elétrica circula entre os resistores, não tem nenhuma divisão de fio. Então é uma associação em série. Na associação em série, a resistência equivalente é a soma dos resistores, né? Então vai ser 8 mais 2 mais 20. Então a resistência equivalente vai ser igual a 8 mais 2, 10, mais 20, 30. Então vai ser 30 ohm. Essa é a resistência equivalente dessa associação. Vamos para o item B. Bom, no item B ele pede o seguinte: a intensidade de corrente elétrica na associação. Então ele quer saber aqui a corrente elétrica total, né? Se eu já tenho a resistência equivalente, eu uso DDP igual a resistência equivalente vezes a corrente total. A DDP do circuito todo é 60. A resistência equivalente nós encontramos que era 30, né? Vezes a intensidade da corrente. Aí o 30 está multiplicando, vai passar dividindo. Então fica aí igual a 60 sobre 30. Então I igual a, corta 0 com 0, 6 dividido por 3, 2 amperes. Então a corrente elétrica total que circula na associação é 2 amperes. Item C. Item C pergunta o seguinte: a DDP em cada resistor da associação, né? A DDP aqui em cada resistor aqui, ó. Quanto é a DDP aqui, quanto é a DDP aqui e quanto é a DDP aqui, nessa sequência. Então vamos lá. A DDP, um resistor que tem 8 ohms, é a resistência vezes a corrente total. Então a DDP no resistor que tem 8 ohms é a resistência, que é 8, vezes a corrente que a gente viu que era 2, né? Então a DDP no resistor de 8 ohms vai ser 8 vezes 2, 16 volts. Agora para o resistor de 2 ohms. Resistor que tem 2 ohms, tem uma DDP 2, que é a resistência vezes a corrente total. A DDP do resistor de 2 ohms vai ser 2, que é a resistência, vezes a corrente que circula no circuito, né? Porque todos eles vão experimentar a mesma corrente. Eu mostrei na aula, né? Então a DDP 2 vai ser igual a 2 vezes 2, 4 volts. Tá aqui 1. E por último a DDP no resistor de 20 ohms, que é a resistência vezes a corrente, né? Então a DDP no resistor de 20 ohms vai ser igual a 20, que é a resistência, vezes 2, que é a corrente elétrica. Então a DDP no resistor de 20 ohms vai ser 20 vezes 2, 40 volts. Então o item C é isso: a DDP em cada um dos resistores. Vamos agora para a questão 15, né, que tem um circuito assim, ó. A, B, R, 2R. Diz assim: a potência elétrica total dissipada pela associação esquematizada é 405 watts. Potência dissipada 405 watts. Sabendo que entre os terminais A e B está aplicado uma DDP de 135 volts. Aqui entre esses terminais, ó, A e B, temos aqui uma DDP de 135 volts. Calcule. Item A: a intensidade de corrente na associação. Item A. Ele quer saber qual é a corrente elétrica no item A. Beleza? Então, para mim saber a intensidade de corrente, o que eu faço? Já que eu tenho a potência dissipada, P igual a R vezes I ao quadrado. O resistor equivalente
vezes a corrente ao quadrado. Só que no caso aqui, gente, que é o resistor equivalente? É R mais 2R, que dá 3R. Mas ainda continua sendo a variável R, né? Então tem que encontrar quem é esse R. Então vou encontrar pela outra fórmula da potência dissipada, que é ddP ao quadrado dividido por resistência equivalente. No caso. Então a potência dissipada aqui é 405. A ddP é 135 ao quadrado dividido por a resistência equivalente da associação, né? Porque está em série. É R mais 2R. Então aqui vai ser 3R. Beleza? Então aqui vai ficar, vou trocar de lugar aqui, ó, vai ficar 3R igual 135 ao quadrado dá 18.225 dividido por 405. Fica 3R igual 18.225 dividido por 405 dá 45. Então R vai ser igual a 45 dividido por 3, R igual a 15 ohm. Pronto, agora eu já tenho o valor de R. Se eu já tenho aqui o valor de R, né, que aqui foi dado R e 2R. Já tenho o valor de R, agora eu volto aqui para outra forma para encontrar a corrente. Tá, a potência é 405, potência dissipada na associação, né? Os resistores é 3 vezes R, né? Então é 3 vezes 15 vezes a corrente ao quadrado. Então fica 405 igual a 3 vezes 5, 45 vezes I ao quadrado. Esse R aqui é o REC da associação, porque é a potência total do circuito. É a potência dissipada no circuito. Ó. Por isso que eu estou colocando REC. E REC, resistência equivalente aqui, ó, é R mais 2R. REC, que a resistência equivalente é 3R. Certo? Então vamos lá. Substituindo aí, o I ao quadrado vai ser igual a 405. 45 está multiplicando, passa dividindo. Então o I ao quadrado é igual a dá 9, né? Então o I vai ser igual a raiz de 9. Logo o I vai ser igual a 3 amperes. Então essa é a corrente que circula no circuito. Ok? Dá pausa aí e faz as anotações. O item B da 15 pergunta o seguinte: a resistência equivalente da associação. A gente viu que a resistência equivalente é R mais 2R. A resistência equivalente vai ser 3R, né? E R, cada R é 15, né? Então vai ser 3 vezes 15. Então a resistência equivalente igual a 45 ohm. Certo? Item C. No item C ele pergunta o seguinte: o valor da resistência de cada resistor. Então era assim, ó. Temos o item A, ponto A e o ponto B. Associação aqui. Esse primeiro é R, que vale 15. Esse segundo é 2R, que é 30. Então é 15 e 30 ohms. Assim. Vamos para a próxima questão. Próxima questão é a questão 16, né? Que tem uma DDP aqui, né? Ele chama de U, alimentando dois resistores. Um tem 3 ohms e outro tem 5 ohms. Aí ele pergunta o seguinte: no circuito esquematizado apresentado abaixo, sabe-se que a DDP do resistor de 5 ohms é 7,5 volts. Então nesse resistor bem aqui é 7,5 volts. Aí, portanto, o valor de U em volts é. Ele quer saber quem é esse U aqui que está alimentando geral, o circuito geral, ok? Sabendo que esse resistor aqui, ó, passa uma DDP de 7,5 volts. Né? Ele pode ser diferente desse outro, claro, porque são resistências diferentes. Então primeiro a gente vai calcular a corrente que passa aqui, que é a mesma que vai passar aqui porque é uma associação em série.
Encontrar a corrente, usa a resistência equivalente e encontra o U. Beleza? Então vamos lá. Para esse resistor de 5 ohms, a resistência vezes a corrente total. Aqui passa uma DDP de 7,5. A resistência 5 ohms. Aí a corrente é I. Então o I vai ser igual a 7,5 dividido por 5. Então o I vai ser igual a 1,5 amperes, né? Então essa corrente que circula nesse circuito, ok? Uma vez conhecida a corrente aqui nesse resistor, é a mesma que passa aqui também, né? Que circula no circuito. Agora eu vou encontrar a DDP total, que é U igual a REC vezes I. A DDP total vai ser igual a resistência equivalente. Quem é a resistência equivalente? Ó, os dois aqui estão em série, né? 3 mais 5, 8. Vezes a corrente total, que é I. Então U vai ser igual a 8 vezes 1,5, que vai dar 12, né? Volts. Então o item correto é o item C. O item C. Olha como é fácil. Vamos para a próxima. Vamos lá. Questão 17 diz o seguinte: dada a associação de resistores, determine o item A a resistência equivalente da associação. Só que agora, gente, perceba que ó, de A para B nós temos 3 ramos aí para seguir, né? Então é uma associação em paralelo. E para me encontrar a resistência equivalente, somos inversos, né? Então 1 sobre a resistência equivalente vai ser 1 sobre o primeiro resistor, 10, 30 e 15. Então é 1 sobre 10 mais 1 sobre 30 mais 1 sobre 15, né? Tirando o MMC, 1 sobre REC vai ser igual a 30. Então 30, mínimo de 10, 30 e 15, né? Assim, ó. 10, 15 e 30. Por 2 dá 5, dá 15, dá 15. Por 3 dá 5, dá 5, dá 5. Que é por 5 agora, que dá 1, que dá 1, que dá 1. E o resto aqui eu multiplico. 2 vezes 3, 6, 6, 25, 30. Então coloca aqui embaixo. Ok? Aí você divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 30 dividido por 10, 3. 3 vezes 1, 3. Mais 30 dividido por 30, 1. Vezes 1, 1. Mais 30 dividido por 15, 2. Vezes 1, 2. Então 1 sobre REC vai ser igual a 3 mais 1, 4, mais 2, 6 sobre 30. Aí quando chega aqui, ó, você inverte desse lado e inverte do outro. Ou seja, fica REC sobre 1, que é igual a 30 sobre 6. Então o resistor equivalente vai ser igual a 30 dividido por 6, 5 ohms. Então aqui é como se tivesse apenas um único resistor entre A e B, que dá uma resistência de quanto? De 5 ohms. É assim que é o circuito em paralelo. Isso é o que pede no item A, resistência equivalente. Certo? Então o item A é só isso. Bom, no item B da 17 diz o seguinte: a intensidade de corrente em cada resistor. Gente, aqui a corrente ela se divide aqui em 3, ó. Então eu vou ter que fazer uma aula específica para isso, tá certo? Então vamos deixar ela para a próxima, né? Vamos colocar aqui que eu não detalhei ainda, né? Eu não expliquei ainda. Não expliquei ainda. Vai ser a próxima aula, tá? E o item C ele diz o seguinte: a intensidade total de corrente na associação. Se eu tenho aqui a DDP total e já tenho uma resistência equivalente, é só fazer U igual a REC vezes I. Então a DDP total é 60, né? Igual a resistência equivalente aqui dessa associação, a gente viu que era 5, né? Aí vezes I. Então I vai ser igual a 60 sobre 5. Logo I vai ser igual a
12 amperes. Então vai ser 12 amperes. A corrente total que circula na associação. Só que a corrente que passa aqui em cada resistor, eu vou fazer uma aula explicando sobre elas, tá certo? Porque é muita coisa. Bom, questão 19, eu pedi o item A, né? Aí diz assim na questão 19, determine a resistência equivalente entre os terminais A e B das associações apresentadas. Então no item A temos a associação aí. Vamos redesenhar essa imagem para ficar mais bonita. A gente ver melhor. Vai ficar assim. Vai ficar assim, ó. Esse aqui é o ponto A, né? Esse aqui é o ponto B. Pronto. Gente, olha, partindo de A para B, nesse primeiro caminho aqui de cima, ó, tá todo mundo em série, nesse caminho aqui de cima. Então, se tá em série, eu posso somar 20 mais 10. Então, aqui em cima é como se tivesse apenas um de 30 ohms, certo? Esse aqui do meio já é 30, então só repete. E esse aqui de baixo também, ó, de A para B, por aqui por baixo, tá em série. Então eu posso somar 15 mais 20, que vai ser igual a 35. Então eu tenho dois de 30 e um de 35 ohms. Olha como fica melhor de ver, todo mundo em paralelo aí. Então se eu quero a resistência equivalente, eu tenho que somar os inversos. 1 sobre REC é igual a 1 sobre 30, mais 1 sobre 30, mais 1 sobre 35. Então 1 sobre REC é igual a 1 sobre 30 mais 1 sobre 30, eu posso somar, dá 2 sobre 30. Mais 1 sobre 35. Então 1 sobre REC vai ser igual, o mínimo de 30 e 35 vai ser 1050. Aí você volta dividindo, ó, 1050 dividido por 30 dá 35, né? Vezes 2, 70. Mais 1050 dividido por 35 dá 30. 30 vezes 1, 30. Então vai ficar assim, ó, 1 sobre REC igual a 100 sobre 1050. Então gira aqui, ó. Resultando em REC sobre 1, só preciso colocar REC, né? Igual a 1050 dividido por 100. Corta um zero com zero. REC vai ser igual a 105 dividido por 10, dá 10,5 ohms. Pronto. Tá aí, ó. Somos inversos, aí tira o mínimo, né? E efetua as divisões. Vamos lá. Questão 20. Questão 20 diz o seguinte: na associação da figura, sabe-se que a DDP entre os pontos A e B é de 100 volts. DDP aqui, ó, entre o ponto A e B, essa DDP aqui é de 100 volts. 100 volts entre A e B. É de 100 volts. E os resistores? Esse primeiro aqui é 12 ohms. Esse daqui de cima é 10 ohms. E esse de baixo aqui é 40 ohms. Pronto. Aí determine. E tem a resistência equivalente da associação. REC. Então vai ficar 12, né, que está em série, mais 2 que está em paralelo. 12 mais... Aqui eu tenho 2 em paralelo, ó. Vamos usar aquela regrinha lá que eu falei. Quando tiver 2 resistores em paralelo, você pode ir direto fazendo o produto de 10 vezes 40 dividido pela soma de 10 mais 40. Aí você já encontra. Então a resistência equivalente vai ser igual a 12 mais 10 vezes 40, dá 400, né? Dividido por 10 mais 40, que dá 50.
Corta um 0 com 0. Resistor equivalente vai ser igual a 12 mais 40 dividido por 5, 8. Então a resistência equivalente vai ser igual a 12 mais 8, que vai dar 20 ohms. Então, essa é a resistência equivalente dessa associação. Aqui eu tenho, ó, produto pela soma aqui vai dar 8. A resistência equivalente entre esses dois aqui vai dar 8, mais o 12 aqui que está em série com 8, né? Que dá 20. Vamos para o item B. No item B, pede o seguinte: a intensidade total de corrente na associação. Então é só usar o total, que é REC, vezes I, que é total. Se eu usar a resistência equivalente, eu encontro a corrente total. O U, a gente já viu da associação, que vale 100. A resistência equivalente, a gente encontrou que é 20. E assim a gente encontra a corrente. Então, I vai ser igual a 100 dividido por 20. Corto 0 com 0 e igual a 10 sobre 2, que dá 5 amperes. Então, essa é a resistência equivalente dessa associação. E depois a corrente total que vai circular. E aqui também, gente, ó, no item C, corre aquele mesmo problema da corrente elétrica. Eu vou fazer uma aula sobre isso, né? Então, o item C ainda não expliquei de maneira perfeita para vocês entenderem melhor, tá bom? Vou fazer uma aula sobre isso. Então, quem não conseguiu, tá ótimo. Bom, agora vamos para a questão 21, né, que diz assim: na associação de resistores da figura, a tensão entre os pontos A e B é 60 volts. Tensão é DDP, né? A voltagem aqui, ó, entre A e B, o U aqui é 60 volts. E os valores das resistências é 5, 10 e 5. 5 ohms, 10 ohms e 5 ohms. E tem outro aqui, né, de 18 ohms. Beleza. Aí no item A, a resistência equivalente da associação. Não, item A, da 21. Pede-se para determinar a intensidade total de corrente na associação. Então, para mim saber a intensidade de corrente, eu tenho que fazer a resistência equivalente, né, dessa associação. Depois aplicar a primeira lei de Ohm. Então, vamos lá. Tenho 3 resistores em paralelo, depois um em série. Vamos fazer a primeira parte em paralelo, né? O resistor equivalente vai ser igual a 1 sobre 5 mais 1 sobre 5 mais 1 sobre 10 mais 1 sobre 10. Vou fazer esse REC 1. REC 1 é para essa primeira associação aqui. E REC 2 é a total. Então REC 1 vai ser igual 1 sobre 5 mais 1 sobre 5, eu posso somar, vai dar 2 sobre 5 mais 1 sobre 10. REC total, né, o inverso. Desculpa, aqui é o inverso. O inverso. E aqui também é o inverso. Aí o mínimo de 10 e 5, né? Que vai ser 50. 50 dividido por 5 dá 10, vezes 2 dá 20. 50 dividido por 10 dá 5, vezes 1, 5. Aí inverte aqui, que vai ficar REC sobre 1 que dá REC, igual a 50 sobre 20 mais 5, 50 sobre 25. Certo? Então, REC 1 vai dar REC 1 vai dar igual a 50 dividido por 25, que vai dar 2, certo? Então, para essa primeira associação aqui de 3 resistores, a resistência equivalente desses 3 aqui é 2. Só que tem outro aqui em série de 18, né? Então, o REC total vai ser o 2 mais 18. Que é o REC 1 mais o outro resistor que está associado também. Então, todos esses aqui, ó, quando a gente calculou o primeiro resistência equivalente dá 2, mais esse outro de 18 aqui que vai dar o resistor total. Resistência total. Então 2 mais 18
vai ser 20 ohms. Então, para toda a associação vai ser apenas um de 20 ohms. Agora é só aplicar a lei de Ohm. Primeira lei de Ohm. REC vezes I. A DDP que circula no circuito é de 60 volts. DDP é 60. A resistência equivalente de que é 20 e a corrente é I. Então I vai ser igual a 60 sobre 20. Corto 0 com 0. O I vai ser igual a 6 dividido por 2, 3 amperes. Então essa é a corrente que vai circular no circuito dessa que tem essa associação aí, gente. Beleza? Pronto, agora vamos para o item B. O item B da 21 diz o seguinte: a tensão no resistor de 18 ohms. Então quer saber qual é a DDP aqui, ó. Qual é a DDP aqui, ó. Beleza? Aqui eu tenho uma DDP também, né, que eu posso encontrar também. Eu sei que juntando as duas tem que dar quanto? 60. A gente encontrou a resistência equivalente aqui dessa associação, não foi? Essa primeira associação. Lembra que deu 2, né? E essa primeira corrente, vamos redesenhar. A e B. Esse daqui é o que tem 18 ohms. E esse primeiro aqui, a resistência equivalente, a gente viu que era 2. De A para B temos 60 volts, né? De A para B nós temos aqui 60 volts. Ele quer saber quanto é a DDP aqui, né? Vamos dividir. Eu sei que a DDP que passa nos dois é 60. A gente viu que a corrente total que circula é 3 amperes, né? Então a DDP aqui, ó, é a resistência, que é 2 vezes a corrente, né? Então a DDP aqui é 2 vezes 3, que dá 6 volts. Se toda é 60, aqui já passa 6, para cá sobra quanto? 54. U igual a 54 volts. Então essa é a resposta. Se vocês quiserem fazer separado, é só fazer U igual a R vezes I. U vai ser a resistência, que é 18 vezes 3, que vai dar 54 volts. Beleza? Então era só isso que ele queria saber no item B. E no item C, gente, ele pede a intensidade de corrente no resistor de 10 ohms. Como o resistor de 10 ohms esse aqui, ele está na resistência em paralelo, também eu não expliquei, é aquele mesmo problema lá. Então depois a gente faz, que eu vou explicar uma aula sobre isso.